É para evitar um vexame histórico. E o Flamengo tem que entrar em campo hoje e vencer o Sampaio Corrêa, um placar elástico, fazer saldo de gols e torcer por combinação de resultados, para não disputar o torneio da morte do Campeonato Carioca. Olha aonde chegamos, olha a situação que o Flamengo se colocou nesse início de temporada. É um jogo importantíssimo que não há outra hipótese a não ser vencer, vencer e vencer. Vou trazer as informações desse jogo, falar com você sobre as possíveis condições aí do Flamengo se classificar. Vamos falar também da possível escalação, o possível time que o Felipe vai trazer a campo para esse jogo que se tornou decisivo para o Flamengo. Se for para o torneio da morte, são 2 partidas a mais num calendário apertadíssimo. Vou falar também de Gerson, vamos falar do Gerson, que a empresa do Marcão, pai de Gerson, já foi citada que o Flamengo entrou na justiça e que o Gerson quebrou uma cláusula do contrato que existente com o Flamengo quando foi comprado pelo Zenit, pagando a multa rescisória, e o Flamengo pede uma indenização milionária ao Gerson. Gerson, deu ruim. Vamos falar a respeito disso e vamos falar dos 2 atacantes que estão aí prontos para que o Flamengo contrate. E você vai decidir qual deles você quer ver vestindo a camisa do Flamengo. Vamos aqui opinar, dizer quem é melhor e quem o Flamengo deve ir atrás. Situação aí que envolve 2 grandes centroavantes, mas eu tenho a minha opinião e a sua. Vamos falar sobre isso. Vamos falar de tudo isso agora no vídeo no canal Fla Opina Portugal, que começa agora. Fala, fala, nação! Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos, pelo mundo afora. Você está no canal Fla Opina Portugal e vamos falar do Mengão e de tudo o que acontece no futebol brasileiro e mundial. Vamos falar agora desse jogo importantíssimo contra o Sampaio Corrêa. Se tornou importantíssimo pela situação do Flamengo, deixar chegar na situação que chegou. E agora a gente precisa ganhar com saldo de gols, ainda torcer por alguns resultados. Não depende só de si o Flamengo. É a situação de um planejamento em que colocou os meninos da base para começar o Campeonato Carioca. Agora vamos segurar a bomba, segurar o rojão. O Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa hoje, uma diferença de placar boa, 2, 3 gols de diferença, para fazer um saldo de gols e ainda torcer por uma combinação de resultados que eu vou trazer para vocês aqui agora. O Flamengo depende, além da vitória, que o Madureira necessariamente tem que perder para o Volta Redonda no Raulindo de Oliveira, e o Flamengo precisa tirar 3 gols de saldo. Essa é uma das opções para o Flamengo. São 3 opções para se classificar e essa é uma delas. Outra, o Boa Vista necessariamente tem que perder do Bangu em Moça Bonita e o Flamengo precisa tirar 2 gols de saldo. A outra hipótese é o Nova Iguaçu, que tem que tropeçar, empate ou derrota serve, diante da Portuguesa no Luso Brasileiro. Então o Flamengo precisa dessas 3 combinações de resultado, uma delas para que possa se classificar vencendo o jogo de 2 ou mais gols de diferença. O Flamengo entrou numa situação complicada, porque se o Flamengo não se classificar, o Flamengo vai ter que disputar o quadrangular da morte com mais 2 partidas contra os times ditos pequenos aí do campeonato e mais 2 jogos num calendário apertadíssimo desse ano de 2026, que ainda conta com a Copa do Mundo. Eu vou trazer aqui uma possível escalação do Felipe. A gente não sabe como o Felipe vai a campo hoje, né? Cremos que ele vai de Rossi, titular, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz ou Vitão e Ayrton Lucas. Pulgar ou Everton Araújo. Pulgar, Everton Araújo ou Jorginho e Arrascaeta ou Carrascal. Paquetá ou Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro. De qualquer maneira, qualquer time que ele entrar em campo aqui, o Flamengo tem que fazer a diferença contra o Sampaio Corrêa, né, meus amigos? Tem que fazer a diferença. É impossível que o Flamengo não ganhe um saldo de pelo menos 3 do Sampaio Corrêa. A gente tem visto aí
péssimos jogos do Flamengo, mas Sampaio e Corrêa, se o Flamengo não fazer um placar elástico, a gente tem que desanimar mesmo. Aí tá complicada a situação, né? E a gente confia no Flamengo, confia nesse elenco. A gente tem jogadores com condições de vencer o Sampaio Corrêa com facilidade, mas isso tem que ser feito dentro de campo. Não adianta falar, tem que ser feito dentro de campo. E vamos torcer para os outros resultados, né? Ainda tem essa ainda, fazer a nossa parte e torcer por outros resultados. O Flamengo deixou que chegasse a essa situação, Campeonato Carioca, e agora temos que lutar aí, remar contra a maré nessa situação aí e contra a não classificação, né? A gente tem que classificar de qualquer jeito, para que não tenha um calendário ainda mais sobrecarregado num momento tão difícil aí que o Flamengo vem passando. Início de temporada ruim. Vamos ver como o Flamengo vai se sair nesse jogo e vamos torcer por uma vitória. Eu sempre confio na vitória, então eu vou de 4-0 Flamengo. Eu vou de 4-0 e você? Deixa aí o seu placar nos comentários. Vamos mudar de assunto e vamos falar dele. Gerson. Deu ruim para o Gerson. Deu ruim e ruim mesmo. Eu vou falar, fica até o final do vídeo que ainda tem os atacantes que estão para chegar. São 2 atacantes e você vai me dizer aí qual você prefere no Flamengo. Mas a situação de Gerson deu ruim. O Gerson, quando o Zenit veio e pagou a multa, eu vou trazer detalhes aqui, por quê? O Gerson tinha uma multa rescisória de 70 milhões de euros, é o que se fala. Então, essa multa foi reduzida para 25 milhões de euros e o Flamengo aumentou o salário dele no último contrato renovado. Gerson foi anunciado, ficou aí mais 2 meses no Flamengo e o Zenit veio e pagou a multa rescisória de 25 milhões de euros e levou o Gerson. Tá. Mas no contrato de direito de imagens do Gerson, havia uma cláusula que se uma das partes rompesse o contrato unilateralmente, que foi o caso do Gerson, ele rompeu o contrato, queriam que se pagar todos os direitos de imagem até o final do contrato, a parte que rompeu o contrato. E isso dá, hoje, em valores, 42 milhões e 700 mil reais, já com juros. Já com juros. 42 milhões e 700 mil reais. E o pai do Gerson, Marcão, a sua empresa foi citada já foi notificada do processo que o Flamengo está movendo. Marcão diz que não recebeu ainda, mas vai receber. A qualquer momento ele vai receber e ele vai se pronunciar depois e vai tomar as providências depois. Acontece que vamos falar aqui do imbróglio jurídico que isso aí vai gerar. Isso aí vai gerar uma disputa judicial por bastante tempo ainda. O Flamengo vai em cima dessa cláusula em que, se o Flamengo rompesse o contrato, teria que pagar ao Gerson esse valor. É na cláusula, está no contrato. A gente não sabe se o Flamengo fez isso para resguardar o clube, já que baixou a multa rescisória para 25 milhões. Mas há um imbróglio jurídico que a justiça pode entender que é uma dupla penalização para o Gerson. Ele já pagou a multa rescisória. Então, haja aí, possa haver uma dupla penalização. Mas também Flamengo, com seus advogados, com advogados especialistas em direito esportivo, não ia entrar na justiça se não tivesse um respaldo total aí. Então, essa cláusula ela vai ser debatida na justiça. Se o Flamengo fez correto, se está dentro do contrato de trabalho do Gerson ou se está dentro do contrato de imagem. Então, isso tudo vai ser analisado na justiça. E é briga para muito tempo. Pode sim, num caso milionário como esse, haver um acordo, mas geralmente é processo para muito tempo. Mas Gerson tem que preparar o bolso, porque se o Flamengo ganha, é uma quantia milionária para qualquer um, ainda mais mesmo sendo jogadores de futebol que ganham muito, né? Então é muito dinheiro
e o Gerson vai ter que desembolsar aí. E o departamento jurídico do Flamengo não ia entrar com processo se não tivesse possibilidade de ganho, se não tivesse dentro da lei essa cláusula. Ela, se a justiça reconhecer que ela é legítima, dificilmente o Gerson vai ganhar. O Gerson vai ter que pagar. E Gerson, a situação complicou. 42.700.000 reais. É muita grana, meus amigos. E o Flamengo não vai dar mole. Boto foi até o fim, disse que ia cobrar essa dívida e foi cobrar a dívida. A dívida já está na justiça. O Flamengo não vai dar mole. E aí, Gerson? Deu ruim? Estava bem aqui, né? Capitão, na seleção. Foi pro Cruzeiro, que também não está nada bem. E agora? Está arrependido, Gerson? Será que você está arrependido? Será? Vamos ver aí a situação do Gerson nesse momento. Desculpa, apagou a luz aqui. Vamos ver aí como vai ficar para o Gerson. O que vai dar para o Gerson. E você, deixa nos comentários se o Flamengo fez certo em colocar o Gerson na justiça e pedir que está dentro do contrato, que é direito do Flamengo. Se fosse o Gerson, faria a mesma coisa, buscaria os direitos dele. Então diz aí nos comentários qual é a sua opinião e se o Gerson tem mesmo que ser levado à justiça e o Flamengo cobrar essa dívida. Vamos mudar de assunto e vamos falar dos atacantes que podem chegar no Flamengo. Felipe Luiz contactou o Pombo, Richarlison. E você, gostaria de ver Richarlison no Flamengo? A outra opção seria Marcos Leonardo. Qual você queria ver no Flamengo? A torcida rubro-negra já decidiu, é Marcos Leonardo. Na minha opinião, também é Marcos Leonardo. Um jogador em que o Felipe não agrada o Felipe de certa forma, porque ele tem o mesmo estilo de jogo do Pedro. Mas, gente, será que a gente não pode ter um jogador no elenco com o mesmo estilo do Pedro? Porque quando o Pedro não está e a fase que o Pedro está, ele poderia estar ajudando. Agora, se o Felipe ficar aí questionando, eu quero um jogador assim, eu quero um jogador assim, e quer trazer o Pombo, que o Pombo tem umas características mais parecidas que o Felipe quer. Mas, para mim, não se encaixaria no Flamengo. Não queria ver o Pombo no Flamengo, que tem uma rejeição muito grande. A situação é que o Richarlison viria, né, ele tem um acordo, né, de sair por 25, 30 milhões de euros. Marcos Leonardo viria agora por empréstimo de 1 ano, a opção de compra por 40 milhões de euros e ainda o Flamengo pagaria 1.300.000 do salário. O Al Hilal pagaria o restante, que é um salário altíssimo. Quer dizer, não é um salário que está fora da realidade do Flamengo para um atacante. O Flamengo consegue pagar normalmente um salário desse. Um jogador goleador que viria para dividir a posição com o Pedro, e o Richarlison, uma compra de 25 a 30 milhões de euros. Qual você quer ver no Flamengo? Qual você acha que se adaptaria melhor, se encaixaria melhor? Ainda tem e Marcos Leonardo é muito mais jovem, né? Muito mais novo. Quem você gostaria de ver no Flamengo? Quem você gostaria de ver vestindo o manto sagrado? A minha opinião, eu vou deixar aqui já com toda certeza, Marcos Leonardo, que é sim o queridinho da galera aí para vestir a camisa do Flamengo. Richarlison tem uma rejeição incrível para vestir a camisa do Flamengo. Não vejo no Pombo essa condição de chegar e fazer a diferença no Flamengo. Agora, um goleador como Marcos Leonardo, nível aí de Pedro, ou até mais acima porque é mais novo e não tem a carreira que o Pedro tem, podia chegar ajudando bastante o Flamengo. Ele tem 60 jogos e 40 gols, é uma média bacana, uma média legal. O que você acha? Então tem esses dois aí na mira do Flamengo. Os dois estão na mira do Mengão. Quem você queria ver vestindo a camisa rubro-negra?
Diz aí nos comentários, deixa a sua opinião, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você pensa. Deixa aí, falando claramente para nós aí, quem você quer ver vestindo o manto sagrado, Pombo ou Marcos Leonardo? Eu já deixei minha opinião, agora falta a sua. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu queria pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino da notificação e hypar o vídeo, não deixe de hypar. E eu vou ficando por aqui, eu deixo um abraço a todos e até a próxima, nação.